dia. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Anunciamos que essa sessão solene será exibida no canal da TV Alerj, através da plataforma do YouTube e com transmissão pela Rede Legislativa no canal 10.2 da TV Aberta. Esta sessão solene tem a finalidade de outorgar aos homenageados com honorificências e com a medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado. Passo a palavra para a excelentíssima deputada estadual, Verônica Lima. Primeiramente, bom dia a todas as pessoas, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes para a escritora, senhora Ana Maria Gonçalves, como reconhecimento da sua trajetória de lutas, de trabalho em defesa das mulheres, da cultura, dos direitos humanos. Nesta ocasião, também serão entregues algumas homenagens, moções e honrarias para outras figuras e personalidades da cultura, da literatura, da luta popular, dos direitos humanos, moções de aplausos e congratulações, Prêmio Baobá, Prêmio Marielle Franco, Prêmio Diploma Ruth de Souza e Prêmio Dandara. Solicita ao cerimonial que conduza a homenageada Ana Maria Gonçalves à mesa de honra. Quero saudar a presença e convidar para compor o dispositivo de honra, além da homenageada central na manhã de hoje, também a senhora Neide Jane, secretária estadual de combate ao racismo do PT. Minha querida amiga, companheira baiana, que agora presta serviços ao Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, presidenta da Funarte, que está ajudando o presidente Lula a reconstruir o nosso país, para a gente garantir mais investimento na área cultural, a minha querida presidenta da Funarte, Maria Marighella. Essa mulher maravilhosa, que criou um conceito muito importante para nós, mulheres negras, a minha querida amiga, companheira, escritora, Vilma Piedade, que criou o conceito da dororidade. Queria também convidar para fazer parte da mesa a irmã da homenageada que ganha na manhã de hoje a medalha Tiradentes, a senhora Andressa Isa Gonçalves. Agora peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Desculpa, convidar também a querida amiga Verônica Bonfim para compor aqui o dispositivo e representar o conjunto de homenageadas. Obrigado, Verônica. Agora vamos ouvir o hino nacional. Liberdade, raios fúlgidos
essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Agora a gente vai ter oportunidade de apreciar a leitura de um poema da Carolina Rocha, uma das homenageadas. Trazemos mulheres de outros tempos na fala, uma intrépida dicção nos afaga. Há mais nós do que solturas em nossa conexão afiada. Pensou que estivéssemos mortas? As nossas histórias são nítidas, ainda que subestimadas. Vivemos na combalida memória de luta das antepassadas. Nossa feitiçaria é sagrada, mandinga boa é aquela que vinga. Nos recusamos a abolir a raiva. Seremos as loucas, fortemente armadas e amadas pelas outras tantas que se sentirão chamadas. Vamos recomeçar a estrada, com pele de búfalo, espelhos e adagas, e com disposição política muito afiada. Em nossos ventres há mais vontade do que medo, e nem poderia ser diferente. Como nos ensinou Conceição Evaristo, somos fêmeas matriz, cheias de garras, gritos e dentes. Dandara Suburbana. Obrigada. Lindo, obrigado. Nossa querida Carolina Rocha. Nesse momento eu convido a todos para assistir um pequeno vídeo. Minha mãe era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Essas foram as palavras de Luiz Gama, um dos maiores abolicionistas do Brasil, em uma descrição publicada em um jornal.
Naquela época, ele buscava por sua mãe, Luísa Marim, que após a sua participação ativa na revolta dos malês e na Sabinada, passou a ser perseguida, fugiu para o Rio de Janeiro e depois foi deportada, provavelmente para Angola. Há quem diga que ela não existiu, pois não há documentos oficiais que comprovem sua história. Mas é justamente esse apagamento causado pelo racismo e pelo machismo que tenta roubar de nós as heroínas que marcaram nossa história. E o que seria desse país se não fosse a força e a luta das mulheres como Luísa Marim? O que seria de nós se nossas ancestrais não tivessem resistido, mantendo viva a nossa memória através da nossa oralidade e do coletivo? Luísa Marim, Dandara de Palmares, Teresa de Benguela, Maria Filipa, Mãe Menininha do Cantuá, nós mulheres negras, ainda estamos aqui. Hoje amanhecemos celebrando a força, a coragem e a luta das mulheres. Mulheres que ao longo da história desafiaram o impossível, transformando suas dores em resiliência, suas lutas em conquistas. Hoje, voltamos o olhar para os passos que elas deram e nos inspiramos naquelas que vieram antes de nós. Cada mulher aqui presente é um elo fundamental dessa corrente. Hoje, voltamos o olhar para os passos que elas deram e nos inspiramos naquelas que vieram antes de nós. Cada mulher aqui presente é um elo fundamental dessa corrente. Hoje, juntas, celebramos nossa história e renovamos o compromisso de construir um futuro mais justo, igualitário para todas nós. Queria registrar a presença da senhora Nelly Glória, da Associação Juntando os Cacos com Artes. Registrar a presença do senhor Elton Teixeira, secretário de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói. Da senhora Rebeca Vieira, secretária de Mulheres do PT. Da senhora Leila Posse, diretora cultural do IAB. Da senhora Camila Moradia, coordenadora da luta em defesa da moradia popular do Alemão, do grupo Mulheres em Ação no Alemão, da senhora Leila Marino, coordenadora de saúde de atenção primária no bairro de Santa Cruz, cidade do Rio de Janeiro. Eu queria agora, muito brevemente, fazer o uso da palavra, dizer para vocês que eu não costumo ficar nervosa, mas hoje eu estou um pouquinho, só um pouquinho. Queria, em primeiro lugar, saudar de maneira entusiasmada, do fundo do meu coração, a presença de todos e todas que vieram na manhã de hoje fazer parte dessa bela homenagem a mulheres que são fundamentais na luta do povo brasileiro e do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui hoje abrindo essa sessão solene no Palácio Guanabara, espaço tão importante para a nossa história e para a democracia. Mas um espaço que, como a gente pode ver aqui no fundo, sempre careceu de representação popular, sempre careceu de representação do povo negro, sempre careceu de representação de mulheres negras. Todas as vezes que a gente entra aqui no Palácio Guanabara, a gente se depara com esse painel e ele é fidedignamente um retrato de uma democracia que ainda é muito incompleta. Porque a gente tem no Congresso Nacional, no Senado Brasileiro, nas casas legislativas do Brasil inteiro e em muitos espaços de poder, muito pouca representação das mulheres, sobretudo de nós, mulheres negras, que ainda estamos no topo das desigualdades no Brasil e no mundo. Nós, mulheres, sobretudo mulheres negras, somos pioneiras, revolucionárias, transformadoras. E tudo isso, apesar de sermos invisibilizadas, marginalizadas, discriminadas, somos nós responsáveis pelas múltiplas jornadas de trabalho, somos submetidas, não é, a condições ainda muito precárias nas relações de trabalho, recebemos os menores salários executando as mesmas funções profissionais.
Esse evento faz parte de uma bandeira inalienável da minha atuação política desde 2012. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu tive a honra de ser a primeira mulher negra vereadora na história da cidade de Niterói, uma das cidades mais antigas do Brasil, que tem mais de 400 anos de existência. Mas é muito importante a gente dizer que a gente não resumiu e a gente não resume a nossa atuação política cotidiana a uma atuação monotemática. A gente não fala de um único tema, a gente luta em todas as frentes, a gente legisla em defesa das pessoas que mais precisam, produzindo legislações efetivas e transformadoras. Foi assim em Niterói e tem sido hoje também na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque evidentemente essa casa de leis e essa maioria que existe hoje nesses espaços de poder ainda teima em querer restringir a nossa atuação política a um único tema, a uma única luta. E a gente faz diferente. Hoje, nós somos presidentes, né, da Comissão Permanente de Cultura da Assembleia Legislativa, e na presidência dessa comissão, a gente já apresentou uma série de legislações absolutamente transformadoras para garantir fomento para as manifestações culturais, populares e periféricas do nosso povo. A gente apresentou lei de fomento para o hip hop, a gente apresentou lei de fomento para as manifestações culturais e populares, como o funk das antigas, porque é a alegria do nosso povo. A gente apresentou lei de fomento para os blocos de carnaval do Estado do Rio de Janeiro, porque além da alegria do povo, movimenta a economia do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego e oportunidade. Já à frente da Comissão de Cultura, além de apresentar uma série de legislações, né, que tem logrado êxito na Casa Legislativa, a gente também está lutando pela moradia popular para quem mais precisa, porque ninguém mora em área de risco porque quer, mora porque não tem condições de comprar e acessar uma moradia digna. A gente tem feito uma luta incansável para retomar os empregos da indústria naval e de petróleo e gás, que é parte da economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, além de uma atuação que não se restringe a um único tema, a gente tem a clareza de que é parte da nossa história e do nosso compromisso dar visibilidade e homenagear as mulheres que lutam todos os dias pela democracia, pela cultura, pela educação, pela ciência e tecnologia, pelos direitos humanos, pela luta da moradia popular, pelas religiões de matrizes africanas. Queria dizer que eu estou muito feliz de homenagear todas essas mulheres na manhã de hoje e homenagear de maneira especial, com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, essa mulher que significa muito para a literatura, para a cultura, para as mulheres negras, para a nossa história, para a nossa ancestralidade, para a luta que a gente tem que ter todos os dias para garantir a nossa visibilidade e o nosso não apagamento. Quando a gente fala de não apagamento, qualquer mulher sentada no plenário na manhã de hoje, certamente vai ter na sua memória, em algum momento, um lugar onde ela foi protagonista, não é? Onde ela foi protagonista da sua história, da sua trajetória e certamente sofreu em algum momento alguma tentativa de apagamento. Eu me lembro, e posso falar aqui e testemunhar de uma coisa que eu vivenciei. Em 2018, quando eu era vereadora da cidade de Niterói, eu vivenciei uma situação muito difícil, muito adversa, de uma tentativa de golpe do prefeito eleito do campo democrático da cidade de Niterói. E eu me lembro que na época, como vereadora, membro da CCJ, líder do governo, eu fui uma das protagonistas
para que aquele golpe contra a democracia da cidade de Niterói não se estabelecesse. Fui ao plenário, fiz intervenção, fiz fala, fiz articulação política. Apareci 2 anos e meio depois no livro que contava a história do golpe derrotado na cidade de Niterói, onde a extrema-direita em ascensão quis tirar da cadeira de prefeito um prefeito eleito legitimamente pela maioria do povo. E no ano passado saiu um documentário contando essa história. E a narrativa no documentário, não é? Ela era uma tentativa clara de apagamento, não só minha, mas de várias outras mulheres, mulheres do movimento social organizado, mulheres do movimento popular, que resistiram àquela tentativa de golpe na cidade de Niterói, e colocando, evidentemente, como protagonista, não é, contra aquela tentativa de golpe, justamente um homem branco, né, que certamente contribuiu para que aquele golpe não acontecesse, mas ele não era certamente o maior protagonista, nem o principal. Isso a gente vivencia o tempo todo ao longo da nossa história e no nosso cotidiano. É muito importante as iniciativas que narram a nossa história, que colocam na memória do nosso povo tudo que as mulheres negras construíram e ainda constroem na sociedade brasileira. Não é fácil homenagear mulheres negras como Ana Maria Gonçalves. É fácil sobre a nossa ótica, sobre a nossa perspectiva, que sabe da sua caminhada, que sabe do seu compromisso com a cultura, com a literatura, com a democracia, com a ancestralidade e com a verdade. Mas não é fácil para uma casa legislativa ainda dominada por um pensamento de extrema direita, por um pensamento conservador. E a gente precisa atuar em todas as frentes. A gente não pode abrir mão, porque nós vimos o que aconteceu nesse país, a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. E essa gente está presente no seio da sociedade brasileira, fazendo infiltração, disputando culturalmente a nossa juventude, disputando culturalmente a periferia. Por isso é muito importante a gente ocupar as galerias da Assembleia Legislativa na manhã de hoje, celebrar essas mulheres que fazem muita diferença no seu território, que fazem muita diferença no estado do Rio de Janeiro. Por isso eu quero agradecer a cada um e a cada uma que veio na manhã de hoje celebrar a vida dessas mulheres, garantir a elas essa honraria e essa representação que é tão importante e que diz muito sobre a trajetória delas, mas também sobre a trajetória de várias outras mulheres que vieram antes de nós. Então, viva cada uma e cada uma que vai receber essa honraria na manhã de hoje, e viva a obra e a literatura de Ana Maria Gonçalves. Quando Ana Maria Gonçalves escreve Um Defeito de Cor, quando ela ganha um prêmio Jabuti, quando reverbera para a cultura e para a literatura uma história tão bonita que certamente cada uma de nós, mulheres negras, se vê representada nessa obra e nessa literatura. Muito obrigada pela sua contribuição, e é uma honra para mim, como deputada do Estado do Rio de Janeiro, colocar na manhã de hoje a maior honraria no peito de Ana Maria Gonçalves. Viva a luta das mulheres negras em todas as dimensões. Eu queria agora passar a palavra para essa querida amiga, companheira e também homenageada na manhã de hoje, essa mulher talentosa, a querida Verônica Bonfim. Bom dia a todos, todas e todes. Que bom que eu sou atriz, ninguém vai perceber que eu estou muito nervosa. E que rabo de foguete eu ser a primeira, hein? Que responsabilidade imensa. Então, eu acho que eu vou fazer uma das coisas que eu sei fazer de melhor. Primeiro, pedir licença a todos, todas, todos que estão aqui,
todos que vieram antes, que caminharam tanto para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Não tem ninguém aqui, herdeiro, herdeira de valores e herança monetária que a gente doou para esse país. Nós somos herdeiros e herdeiras de reis e rainhas africanos escravizados no Brasil. A gente é herança. A gente é herança. E todas as vezes que eu acordo e que eu levanto, eu me pergunto, meu Deus, e aos meus orixás, obrigada por mais um dia onde eu posso caminhar. Eu sempre peço muita proteção e orientação. Onde vão meus pés? Eu estou muito emocionada e muito nervosa de estar aqui, porque não é fácil estar aqui ao lado de tantas mulheres incríveis, e à frente também, e atrás, quem veio antes, quem caminhou tanto para que hoje eu pudesse estar aqui, sentada, representando tantas que não podem estar aqui hoje, ou que não puderam, tantas que não conseguiram amanhecer. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, neste exato minuto, neste ano, neste plano. Eu sou uma artista negra e lésbica em movimento, plena, com consciência muito plena da minha missão. A minha arte, ela é missão, sobretudo, e antes de tudo. Então, eu queria agradecer imensamente a deputada Verônica Lima por essa honraria, por essa homenagem, não só a mim, eu estou falando por todas nós. E quando eu sento aqui e recebo de coração e abraço e agradeço, eu sei exatamente todas que estão recebendo também em meu nome. Eu sei exatamente todas que não puderam estar. Então, primeiro eu quero agradecer imensamente. É a segunda vez que eu recebo uma homenagem nas mãos de Verônica. Em 2022, ela me ofereceu uma menção honrosa pela minha trajetória artística em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. E aí, à época, como vereadora, e agora como deputada, essa medalha, esse diploma, Ruth de Souza, no ano em que esse ano, o Teatro Experimental do Negro completa 81 anos. Então, eu sei exatamente o que significa ser uma atriz negra nesse país. Em 2016, eu estava na Central do Brasil, Verônica, fazendo arte de rua, sem saber como eu ia comer, pagar o aluguel. Não tinha um tostão no bolso. Era dia da consciência negra, e eu estava na Central do Brasil, fugindo da polícia, porque eu não podia ficar dentro da Central, eles me tocando para a rua, e os ambulantes ali me acolhendo, e eu estava contando história para as crianças que passavam. E é linda a rua. A rua é o espaço mais democrático, porque para quem quer, fica e ouve quem quer, e quem pode, porque as pessoas têm pressa, a gente tem pressa, a fome tem pressa, mas naquele dia, eu estava com fome, mas eu não estava com pressa, eu só queria não enlouquecer nessa cidade, que me acolhe há quase 20 anos. Eu sou uma baiana, uma forasteira, e essa cidade me acolhe há quase 20 anos, nessas possibilidades de fazer arte, num país que muitas vezes não nos abraça. Pula para 2017, 2018, eu vou pegar uma cola. Em 2011, eu fiz o musical Orfeu Negro, Teatro Experimental do Negro, aqui, ó. Em 2016, eu estava na Central do Brasil. Em 2018, eu fiz o musical Elza, homenageando Elza Soares. Em 2019, eu estava aqui, na frente do Palácio Tiradentes, no Dia da Criança, dia 11 de outubro, Neide, eu estava aqui, véspera do Dia das Crianças, com uma lista das 20 crianças mortas pelas mãos do Estado do Rio de Janeiro até aquele momento, gritando o dia que elas morreram, a idade e o nome e comunidade, todas negras. Eu estava aqui fazendo arte de rua, performando aqui e entregando na Alerj uma carta pedindo, pelo amor dos deuses, para o governador tomar alguma providência. Era só uma voz na multidão parando o sinal de trânsito e gritando, mas isso era para não enlouquecer mais uma vez. Em 2021,
eu estava fazendo um espetáculo chamado Vozes Negras, onde a gente homenageava todas as vozes negras femininas da nossa música, desde a era do rádio até as novas gerações. Em 2022, eu estava protagonizando um espetáculo chamado Marielle Presente, uma ópera funk ou uma biografia, um retrato amoroso da vida de Marielle, ela que tantas vezes esteve aqui, bradando nesse plenário. Em 2023, eu estava e estou ainda homenageando nossa deputada Leci Brandão, que daqui a 3 dias vai me homenagear na Alesp em São Paulo, também com uma honraria. Em 2025, eu estreiei um musical, um teatro chamado, uma peça espetáculo com um texto e dramaturgia meus, chamado Zona Lésbica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a minha vida inteira eu fui muito abençoada pelos meus ancestrais, pelos meus orixás, porque não teve um momento da minha vida artística que eu não estava bradando ou gritando pela vida das mulheres e pela vida da população negra ou LGBTQIAPN+, que é o que me representa, é o que me constitui enquanto mulher negra e lésbica nordestina nesse país. Quando eu me descobri uma mulher negra e lésbica caminhando nesse mundo, a arte me abraçou. Foi na arte que eu encontrei uma possibilidade de não enlouquecer, de não ser suicidada, de não morrer. Foi na arte que eu encontrei respiro e uma possibilidade de existência plena, livre, possível e lúcida, porque apesar de, é na arte que eu encontro lucidez para levantar todos os dias, respirar e entender por que eu estou aqui. E é porque eu estou aqui, porque tantas vieram antes, que eu entendo que há uma possibilidade para todas as meninas negras que estão vindo aí. Então, a gente precisa entender a nossa missão. A Verônica, a deputada Verônica, ela entende essa missão quando ela nos proporciona essa homenagem, essa honraria. Ela entende a missão quando ela abraça com coragem uma vida parlamentar que não é fácil. A gente precisa lutar para defender a vida das mulheres negras na política. É urgente que a gente defenda e proteja a vida dessas nossas parlamentares negras na política. Eu agradeço imensamente, meu tempo já está esgotado. Eu agradeço mais uma vez essa honraria. Eu queria dizer que é uma honra imensa estar nesse lugar, ocupando esta cadeira, este assento. E eu queria muito agradecer e homenagear todos que vieram antes, as que estão e as que ainda virão. Se eu estou aqui, é por isso. Eu respiro para fazer arte só para isso. Muito obrigada, deputada. Obrigada, querida Verônica Bonfim. Vou convidar agora para fazer uso da palavra a nossa querida Vilma Piedade. Oi. Bom dia a todas e a todos, a todas e todos que vieram antes de nós. Agora, bom dia, obrigada, deputada Verônica Lima, que me apronta sempre. Eu estou muito emocionada, porque é a primeira vez que eu sento aqui. Eu já recebi moção, recebi dela mesma o diploma Leonardo Studart, já recebi várias moções nessa casa, mas sentar aqui é a primeira vez. E isso é empoderamento. Isso porque nós vivemos no mito da democracia racial. Nós temos uma pesquisa que a UNB fez, tem 2 perguntas. O Brasil é racista? Você é racista? Não. E a gente vive com essa contradição. Então, falar das mulheres negras, com todo respeito às mulheres brancas, mas nós precisamos da branquitude com privilégios como aliada na nossa luta antirracista. Porque, como disse Verônica Bonfim, vocês colocaram, Ana colocou, quando Conceição Evaristo recebeu o Prêmio Jabuti, em 2016, ela escreveu o seguinte: as feministas dizem que escrever é um ato político, mas para nós, mulheres negras, publicar é um ato político, porque a gente publica muito tarde. Então, se nós estamos aqui nesse amanhecer feminista, e o feminismo precisa acordar, o feminismo precisa acordar, o Ministério das Mulheres precisa acordar, porque o feminicídio só aumenta, mas nós vamos falar de coisas boas, que é estarmos aqui, que é romper com esse silenciamento histórico que nos colocaram até agora.
Como dizia Macota Valdina, nós nunca fomos escravos, nós fomos escravizados aqui. E eu tenho sempre que dizer, agradecer a deputada Verônica Lima, desde vereadora, porque eu ganhei moção e ela lançou meu livro, Dororidade, lá no Reserva Cultural. Ela criou leis para lá, não é porque ela está deputada agora, ela criou o Dia Municipal da Mulher Sambista, quando era vereadora. Ela criou o programa de incentivo para o hip-hop niteroense, para a dança do jongo Niterói, para o baile das antigas, fez o primeiro estatuto de promoção da igualdade racial municipal. Então ela tem história, ela é jovem, mas ela vem de lá. E agora, eu tenho a maior honra de ter Verônica Lima, deputada Verônica Lima, que é amiga, parceira, mas eu tenho uma admiração inenarrável pela gestão, pelo compromisso com as mulheres, conosco, com a população negra, com o empreendedorismo, porque ela é a primeira mulher a presidir a Comissão de Cultura da Alerj. Isso é muito importante. E primeira mulher negra. Porque ou nós somos regra ou somos exceção. Aí temos que falar assim, desembargadora Ivone Caetano, a única desembargadora negra do Rio de Janeiro. E, realmente, a deputada Verônica Lima é a primeira mulher que assume, foi reeleita agora, e negra, a primeira mulher e negra do Rio de Janeiro, que até agora assumiu, né, a Comissão de Cultura. E eu não vou me demorar, mas eu estou muito emocionada, gente, ó, beijinho no ombro, porque eu estou sentada aqui, eu estou me sentindo toda. Tira uma foto para mim, Rebeca, por favor. Não, sério, eu preciso. Obrigada, Niterói, porque eu estou sempre lá. Obrigada, Micaela. Obrigada, Verônica Bonfim, por ter me homenageado no CCBB, no seu espetáculo Zona Lésbica. Eu vou encerrar, mas eu vou dizer uma coisa, gente. Ana Maria Gonçalves, com defeito de cor, a gente estava conversando, nunca se vendeu tanta camiseta com a foto dela no camelô de Madureira. Então, ela também ajudou no empreendedorismo, porque vendeu muito. Então, gente, a nossa ancestralidade importa, a nossa história importa. Eu vou ler aqui, vou terminar lendo isso aqui. Eu fiz o prefácio da Mãe Angelou, vou dar outro beijinho no ombro, porque eu dei entrevista para o Le Monde, desculpe. E Dororidade já está traduzido em espanhol. Eu tenho outros livros, como que lançamos ano passado, Nós Mulheres do Século Passado, que Cris Fernandes está nele, Verônica Bonfim, Ruth, Rita. Então, eu quero agradecer e vou encerrar. Eu já sei que meu tempo está esgotado. Eu sou uma mulher de Yansan com Yansan, aquário com aquário. Eu boto a culpa em aquário, que eu tenho 2 signos de ar. Espera aí que eu vou terminar. Eu vou me despedir com o poema clássico da Maya Angelou, que eu acho que quase todo mundo conhece, que é o poema maior dela, que ela foi tudo, né? Múltipla atriz. Aliás, um salve a Lélia Gonzalez, porque se não fosse Lélia Gonzalez, nós não teríamos o feminismo negro, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Lélia Gonzalez ter inaugurado o coletivo Nizinga, em 1983, o primeiro coletivo de mulheres negras do Rio de Janeiro, empretecido o feminismo com a Benedita da Silva, com Beatriz Nascimento e Jurema Batista, a gente não estava discutindo esse alvorecer. Vamos lá? Ainda assim me levanto, Maya Angelou. Você pode me marcar na história com suas mentiras amargas e torcidas. Aliás, Maya Angelou foi a única mulher negra que teve sua moeda estampada a face dela numa moeda de dólar. Você pode me esmagar na própria terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento te perturba? O que é que te entristece? É que eu ando como se tivesse poço de petróleo, bombeando na minha sala de estar? Assim como as luas e como os sóis com a certeza das marés? Assim como a esperança brotando, ainda assim, eu vou me levantar. Você queria me ver destroçada, né? Com a cabeça curvada de olhos baixos, ombro caindo em lágrimas, enfraquecido pelos meus gritos de comoção?
A minha altivez te ofende? Não leve tão a sério. Só porque rio, como se tivesse mina de petróleo. Você pode me fuzilar com suas palavras. Você pode me cortar com seus olhos. Você pode me matar com seu ódio. Mas assim, ainda como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade te perturba? Te surpreende? Saindo das cabanas da vergonha da história, eu me levanto. De um passo enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, vasto e pulsante. Crescendo e jorrando, eu carrego a maré. Abandonando as noites de terror e medo, eu me levanto. Para um amanhecer maravilhosamente claro, como esse aqui, gente. Eu me levanto, trazendo as dávidas que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança dos que foram escravizados. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. E assim todos nós nos levantamos. Obrigada. Obrigado. Maravilhosa, Vilma Piedade. Quero convidar agora para fazer uso da palavra a senhora Neide Jane, secretária estadual de combate ao racismo do PT. Oi. Quem nunca, né? Verônica, também estou nervosa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero, em nome de Quembé, em nome de Luísa Marrei, pedir a minha ancestralidade licença, permissão para estar nesse espaço. Quero agradecer a dona da casa. A dona da casa, peço licença para entrar. A dona da casa, peço licença para entrar. Hoje, deputada Verônica Lima. De tudo que nós já falamos aqui, que ela mesma falou, essa casa é branca, né, gente? Essa casa é muito branca. Atrás tem todo o nosso olhar, que aqui não é fácil estar. Uma casa misógina, uma casa racista, uma casa homofóbica. E essa mulher que aqui está, que me deu a honra de estar nesse plenário, de estar aqui sentada, não teve que fazer uma carta, né, Ana Maria, de próprio punho, dizendo o defeito de cor. Que na época era essa a lei. Para ela estar no lugar como esse que ela está hoje, teria que fazer uma carta de próprio punho, dizendo que era capaz, mas tinha um defeito de cor. E nós avançamos. Nós avançamos. E falando em um defeito de cor, que não é só um romance, né, gente? É um documento vivo da nossa resistência, né? Da nossa riqueza, da nossa ancestralidade, da nossa cultura afro-brasileira. Um defeito de cor chegou em 2006 e a branquitude pirou na academia, porque ele passou a ser instrumento de trabalho, de TCC, de mestrado e de doutorado. E aí, pasme, que eu estou vendo, eu sei que tem pessoas aqui que são da academia. Nós, em 2006, estávamos falando de cotas, implementando a cota nesse estado. E aí o que aconteceu? A academia não tinha conhecimento da nossa história viva. A academia não tinha orientadores para falar sobre e orientar sobre o defeito de cor. Então, a partir daí, tivemos várias outras mulheres, e temos aqui várias outras mulheres. Conceição Evaristo, quando diz que estão nos tentando nos matar, mas nós estamos combinando de não morrer. Temos Cidinha, temos Cida Bento, com o Pacto da Branquitude, temos mulheres brasileiras, tivemos a honraria de Lélia Gonzalez e muitas outras pavimentarem o nosso espaço. Como diz a deputada Benedita da Silva, nós, mulheres negras, parimos esse país. Então, deputada Verônica Lima, quero te agradecer por estar aqui, por me dar licença para estar aqui. Ana Maria Gonçalves,
pavimentou o nosso espaço, colocou com essa branquitude, colocou nesse país não só uma obra como um defeito de cor, mas especificou dentro de sua obra, de quase 1000 páginas, pedaços, não só de África, né, de onde Bengué veio, né, do Benin, que eu tenho certeza que eu vim de lá, mas falou muito da Bahia, falou muito de nossa ancestralidade, falou muito dos enquices, dos voduns, e graças a ela e outras mulheres, e você, deputada Verônica Lima, nós vamos contar história, já estamos contando história, e muito obrigada. É na luta que a gente se encontra, simbora. Obrigado, minha querida Neide Jane. Vou convidar agora para fazer uso da palavra a irmã da homenageada Andressa Isa Gonçalves. Bom dia, gente. Eu coloquei umas palavras aqui, eu escrevi. Não vou conseguir falar de improviso. Excelentíssimas autoridades, né? Bom dia a todas, a todos, a todes. É uma grande honra que eu me sento nessa mesa. Hoje, para celebrar minha irmã de sangue e de palavra, Ana Maria Gonçalves. E a todas essas mulheres tão potentes. Receber a medalha Tiradentes é mais que um reconhecimento individual, é sobretudo um gesto simbólico. O Estado, através desta honraria, finalmente se curva diante de uma narrativa que sempre tentou calar. Ana não escreve apenas livros, Ana faz revolução. Porque quando uma mulher negra decide contar a história a partir de um ponto de vista que não é de um homem branco, ela não está apenas criando ficção, ela está invocando memória, desmontando estruturas e reencantando o mundo. Kendê, a personagem protagonista de Um Defeito de Cor, não é apenas uma personagem. Ela é fragmento de uma memória ancestral, uma entidade que atravessa o tempo. Ana, com a sua escrita, lança uma pedra, não uma pedra, um tijolo, né, gente? 950 páginas não é uma pedra. Hoje, que atinge um pássaro de ontem, ou como diz o provérbio descrito no livro, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Esse é o poder da palavra quando ela está enraizada em memória. Quando ela é usada para devolver a nós e o que nos foi negado. O direito de sermos protagonistas da nossa própria história. Ao lado de Ana, eu aprendi que registrar a memória de pessoas negras, principalmente mulheres, é uma necessidade. É um ato político. É ferramenta de luta. E aprendi também que mesmo quando a história oficial tenta apagar nossas trajetórias, elas sobrevivem na oralidade, nos nossos corpos, nas entrelinhas, nos silêncios, esperando alguém, como Ana, para recontá-la com dignidade. Há um símbolo adinkra que chama Sankofa. É representado por um pássaro que olha para trás com os pés firmes no presente. Ele nos ensina que nunca é tarde para buscar no passado aquilo que nos foi tirado, para que possamos caminhar com consciência para o futuro. Ana é esse pássaro. Com um defeito de cor, ela voa para trás para nos empurrar adiante. Ela reescreve o Brasil com a ousadia de quem sabe que a ficção pode ser mais verdadeira do que os registros oficiais. Ela nos devolve o protagonismo, o heroísmo, a humanidade que nos foram negadas. Por isso, essa medalha não é só sua, ela é nossa. Ela é de todas as mulheres negras que escrevem, que educam, que cuidam, que resistem. De todas as quendês anônimas
que nunca puderam contar suas versões dos fatos. A Ana abriu o caminho. E como Exu, abriu também encruzilhadas para que outras vozes possam passar. Obrigada, Ana, por dividir essa jornada conosco. Obrigada por sua escrita, por sua coragem, pela sua memória. E que cada palavra sua siga sendo uma pedra lançada no tempo certo, para que a gente possa seguir matando os pássaros da intolerância, do racismo e do esquecimento. Muito obrigada, em nome de toda a nossa família. Peço a sua bênção, minha irmã. Obrigada, deputada Verônica Lima e a sua equipe. Marielle, presente. Muito lindo. Obrigada, querida Andressa. Agora eu vou passar a palavra para a querida Maria Marighella, presidenta da Funarte. Bom, eu já estou muito emocionada. Já chorei aqui, porque não está simples, viu, Isa? Vilma, aqui a coisa está forte. Primeiro eu queria saudar a presidenta da mesa, essa deputada de luta, e que conduz o seu mandato nesse parlamento com muito brilhantismo, coragem, beleza. Todo chamado seu é uma convocação. Então aqui, querida amiga, saudar a essa mesa a artista, cantora Verônica Bonfim, minha secretária aqui de combate ao racismo, Neide Jane, essa gigante que nos ensina tanto, Vilma Piedade, essa querida que acabo de conhecer, Isa Gonçalves, que prazer e que emoção. E vou deixar homenageada por fim, porque ela fala aos nossos corações. Eu queria, deputada Verônica, abrir essa sessão, fala de todas as homenageadas, os nomes, posso? Eu queria saudar, falando o nome de todas as mulheres que nos fizeram amanhecer feministas. Eu queria celebrar, falando o nome de cada uma, aquelas que serão premiadas. Beatriz Chaves, Caê Guajajara, Silvia do Fraier, Marcela 13, Carolina Rocha, Eurídice Ambrósio, Coletivo Pretas Baobá, a doutora Mariana Correia Rodrigues, o Projeto Social Gladiadoras, Verônica Bonfim, Sinara Rúbia Ferreira, Pagode de Tia Gessi, o grupo Moça Rosa e Flávia Rios. Falo o nome dessas mulheres que hoje compõem a egrégora, o conjunto coletivo que dará o mais alto prêmio, a honraria dessa casa a essa gigante, Ana Maria Gonçalves. Mas antes de entrar no tema da sessão e da celebração e da honraria, eu peço uma parte, porque sou uma baiana, também uma forasteira, vinda de Salvador para cumprir uma missão política e institucional, que é presidir a Fundação Nacional de Artes, Funarte, sendo a primeira mulher nordestina, negra, a presidir essa instituição. Mas queria falar que está aqui no Rio de Janeiro e aqui nesse palácio, o Palácio Tiradentes, que já foi a casa do parlamento brasileiro, é muito emocionante e eu sempre me emociono, porque foi aqui que o grande revolucionário Carlos Marighella, assassinado pela ditadura civil, militar e empresarial do Brasil, fez o seu mandato. Deputado eleito pela Bahia em 1946, foi deputado constituinte nessa casa, aqui nesse plenário, mas foi cassado, Vilma Piedade, em 1948. Essa casa não é uma casa apenas que não permite as entradas, ela não permite as permanências.
E estar aqui lembrando Marighella é um ato de vingança contra os autoritários, os autoritarismos, os mandatários, os assassinos da democracia brasileira. Mas trago essa memória nesse março das mulheres, nesse março também em que rememoramos a ditadura civil-militar empresarial. Queria, nesse amanhecer feminista, lembrar a mãe de Marighella, Maria Rita Nascimento, uma mulher alçá, baiana, que morreu exatamente no ano da cassação do seu filho, em 1948. E aqui, Ana, diante dessa homenagem à honraria, me ocorreu que não é uma coincidência. Uma mãe que morre no ano em que o seu filho é cassado, e que, portanto, vai passar tempos na clandestinidade, portanto, mãe e filho que não puderam se encontrar nesse momento da sua vida. Tocada por essa memória, por essa emoção, por essa história, pelos ataques, por tudo que nos tiram, quero saudar aqui Ana Maria Gonçalves, uma pesquisadora, intelectual, pensadora, professora e tantas coisas que podemos falar dessa mulher gigante. Mas falo aqui, Ana, da artista, das artes e da cultura brasileira como esse espaço de fabulação. Esse espaço que promove dignidade diante do ato indigno da brutalidade em que fomos fundados. Como diz Antônio Pitanga, de onde eu vim não tinha nada, mas nesse nada tinha cultura. Portanto, essa obra, Um Defeito de Cor, nasce de um sensível e de uma fabulação que coloca no espaço e na vida do país, nos dá pistas sobre o que somos e, sobretudo, o que podemos ser. Eu celebro a cultura, as artes, como riqueza das grandes desse imenso país, porque sim, quando não temos nada, temos sim essa cultura para nos fazermos recontar nossas histórias, dançar nossas dores, cantar nossas vitórias e projetar o nosso sonho de futuro. E a memória, Ana, direito de um povo que refunde os nossos sonhos e que possamos nessa sessão, nesse parlamento negro, feminista, nessa sessão imaginada por Verônica Lima, honrando Ana Maria Gonçalves, refundar esse imenso país. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, minha querida Maria Marighella. Eu vou descer agora para entregar as honrarias às nossas outras homenageadas. Muito importante a gente reforçar que cada uma dessas honrarias, o prêmio Baobá, o prêmio Marielle Franco, o diploma Ruth de Souza, o prêmio Dandara, todas essas premiações e honrarias têm a ver com aquilo que essas mulheres simbolizam, aquilo que elas levantam enquanto bandeira, aquilo que elas entregam para a sociedade brasileira. Todas essas mulheres merecem muito serem homenageadas na manhã de hoje. Estou muito feliz de ser a deputada que está homenageando vocês, viu? Vocês representam muito para nós, para a democracia e para a luta das mulheres. Eu vou ali, mas eu volto já. Neste momento, iniciaremos a entrega das homenagens com as moções de aplausos e congratulações. Para receber a honraria, convido Beatriz Chaves,
Próximo agraciado, Caê Guajajara. Próxima agraciada, Silvia Dufrair. Próxima agraciada, Marcela 13. Próxima agraciada, Carolina Rocha. Próximo agraciado, Euridice Ambrósio. É chegado o momento de entrega dos diplomas destinados a premiar personalidades que se destacaram em causas para o Estado. Convido para receber o Prêmio Baobá o coletivo Pretas Baobá. Este prêmio é destinado a premiar anualmente pessoas naturais ou jurídicas que se destacaram na luta da preservação à ancestralidade africana no estado do Rio de Janeiro. Convido para receber o prêmio Marielle Franco, a doutora Mariana Correia Rodrigues. Convido também o projeto social Gladiadoras. Este prêmio é concedido anualmente a defensores e defensoras de direitos humanos que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações de promoção, valorização na defesa dos direitos humanos no estado do Rio de Janeiro. Faremos agora a entrega do diploma Ruth Souza. Para receber a honraria, convido a senhora Verônica Bonfim. Este diploma é conferido a pessoas físicas e jurídicas que reconhecidamente tenham prestado meritória e destacada atuação na defesa e valorização da cultura afro-brasileira. Convido também para receber o diploma Ruth Souza, Sinara Rúbia Ferreira.
Faremos agora a entrega do prêmio Dandara. Para receber a honraria, convido o primeiro agraciado, Pagode da Tia Gessi. Convido o próximo agraciado, o grupo Moça Prosa. Convido a última agraciada, a senhora Flávia Rios. O prêmio Dandara é destinado a premiar anualmente pessoas físicas e jurídicas que reconhecidamente hajam prestado meritória e destacada contribuição na valorização da mulher afrodescendente, latino-americana e caribenha no estado do Rio de Janeiro. Devolvo a condução da solenidade à excelentíssima deputada estadual Verônica Lima. Então, agora eu queria primeiro registrar a presença da senhora Tatiana Carvalho Costa, presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Registrar a presença da Micaela Costa, presidenta da FAM, Fundação de Artes da minha amada Niterói. Bom, tá chegando o momento agora de entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa. Então, eu queria passar a palavra agora para a cerimonialista e depois a gente vai proceder aqui à entrega da medalha. Ana Maria Gonçalves, Literatura, Afeto e Resistência. Nascida em Ibiá, Minas Gerais, em 1970, teve na mãe sua primeira influência para mergulhar na literatura. Estreou com Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim, em 2002, mas consagrou-se com Um Defeito de Cor, em 2006. Obra épica sobre quem der, inspirada em Luísa Maim, mulher negra, símbolo de resistência no Brasil colonial. Uma africana escravizada que retorna ao Brasil em busca do filho perdido. O romance, fruto de Pequena Rigorosa, tornou-se best-seller em um símbolo da resistência negra na nossa literatura. Segundo Ana Maria, Um Defeito de Cor é a história da luta preta no Brasil, incorporada em uma mulher. A história de uma mãe, heroína, filha de África, que pariu a liberdade dessa nação. Ativista, Gonçalves debate de maneira firme, complexa e emocionante os impactos do racismo e das desigualdades em múltiplas plataformas, como nas redes sociais e na literatura. Tem no seu legado cultural Um Defeito de Cor, que inspirou uma exposição no mar, de 2022 a 2023, com 400 obras de artistas negros, e o Enredo da Portela, de 2024, que celebrou Luísa Maim e Luiz Gama. Na exposição do mar, ao todo, eram 400 obras de arte, entre desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações, de mais de 100 artistas brasileiros e do continente africano, em sua maioria negros e negras e principalmente mulheres. No desfile da Portela, a história se desenvolveu na avenida por meio de uma carta imaginada pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues,
na qual o baiano Luiz Gama, advogado, abolicionista, orador, jornalista, escritor e o patrono da abolição da escravidão no Brasil, se dirige à sua mãe Quendé, chamada no Brasil de Luísa Maim, de quem foi separado ainda criança. Sua obra reafirma a arte como ponte entre passado e presente, pessoal e coletivo. Sendo exposto, torna-se merecedora de tal honraria. Muito obrigada. E agora vamos fazer a entrega da maior honraria do Estado do Rio de Janeiro para nossa querida Ana Maria Gonçalves. Eu tinha feito um pedido para a gente tocar o Samba da Portela, mas a direção da casa não liberou por conta de direitos autorais. E todos me conhecem, sabem que eu não sou necessariamente uma artista, mas eu não vou conseguir, porque no ano passado, a minha companheira que está aqui, que é portelense, doente, a gente estava lá na Marquês de Sapucaí, na hora daquele desfile, e acho que poucas vezes na minha vida eu fiquei tão emocionada de ver uma escola passando na avenida, cantando um samba absolutamente lindo, uma coisa que tocou muito o meu coração, que me emocionou muito, muito. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu botei lá no meu rádio em casa, né, na minha Alexia, e fiquei ouvindo e me emocionando ainda mais. Já que a gente não consegue ouvir o samba, eu queria dizer o seguinte: o samba genuinamente preto, fina flor, jardim do gueto, que exala o nosso afeto e me embala, ó mãe, no colo da saudade, para fazer a identidade nosso livro aberto. Oportunidade, vim do ventre do amor, ô Molundê, pois assim me batizou. Alma de Jeje, justiça de Xangô, o teu exemplo me faz vencedor. Oiá, Oxum, Calunga, e não e mão que acolhe, outra mão, macumba, teu rosto vestindo oidê. No meu aguidar tem dendê, o sangue que corre na veia é malê. Obrigado, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui. Em cada prece, em cada sonho, nega, eu te sinto. Nega, seja onde for, em cada canto, em cada sonho, nego, eu te cuido, nego. Cada um onde estou, saravá quindê. Oromi maior, abadoa ye o. Oromi maior, abadoa ye o. Ai ai Oxum, ai ai Oxum, minha mãe Oxum, olha eu. Ai Oxum, minha mãe Oxum, olha nós. Viva Ana Maria Gonçalves.
Esse negócio de cantar tem que ser para quem sabe. Agora, com a palavra homenageada da manhã. Que eu vou mais fácil na mão. Acho que consegui, obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu estou aqui segurando o choro, né? Vamos ver até quando, se eu vou aguentar até o final da cerimônia. Quero começar agradecendo a deputada Verônica Lima por essa grande honraria de estar aqui hoje recebendo essa medalha, e a toda a sua equipe, né, que cuidou desse processo, que eu imagino que não é fácil, né, a gente fazer se ouvir, né. Quero pedir a ancestralidade, para poder estar aqui falando e sentindo na presença de toda essa ancestralidade nossa também, né. Agradecer a todos, e principalmente a todas as mulheres artistas, sejam escritoras, poetas, cantoras, pintoras, escultoras, enfim, e artistas da vida também, né? Que quando a gente fala os nossos passos vêm de longe, é disso que a gente vem. A gente tem a oportunidade de caminhar um pouco nessa grande espiralar do tempo, né? Que reúne ao mesmo tempo aqui presente quem já foi, quem está aqui e quem ainda está por vir, né? Nessa magia desse tempo espiralar, como diz essa nossa grande pensadora, Leda Maria Martins, lá de Minas Gerais, onde eu vou. Também sou uma forasteira, morando aqui no Rio agora, essa cidade que também me acolheu, e do qual eu cito num defeito de cor, na busca da personagem, né, que a Indé passa muitos tempos aqui no Rio, e inclusive andando também falando de Tiradentes, né? Quem leu e se lembra eu falo do Tiradentes no livro Um Defeito de Cor também. Em nome de toda essa ancestralidade dessas mulheres que eu digo que abriram o caminho para que eu pudesse estar nesse tempo presente, contando a minha história, contando a nossa história, né? Não como um acrescento ou como uma contribuição ao passado do Brasil, mas eu acho que eu sempre digo que o Defeito de Cor é uma versão da história do Brasil contada a partir da vivência, da experiência e da escrevivência de uma mulher negra, né? Eu acho que aqui a gente está aqui para disputar esse espaço, não para negociar, para compor ou para ajudar a escrever, né? Eu queria só citar uma delas, né, numa tentativa de homenagear todas, e principalmente essa grande gama de escritoras contemporâneas com as quais eu tenho o prazer de dividir essa profissão. Eu queria falar um pouquinho da Maria Firmina dos Reis, que foi a nossa primeira romancista, né, a primeira mulher, a primeira pessoa a publicar um romance no Brasil. Isso a gente está falando em 1853, o romance Úrsula, publicado por uma mulher negra, escravizada, de dentro do sistema da escravidão em si, né? Então, com certeza, em condições muito mais adversas do que as condições que eu estou enfrentando hoje, ou que eu enfrentei, ou que as escritoras negras e as mulheres que produzem cultura no Brasil hoje ainda enfrentam, né? Maria Firmina dos Reis foi a primeira, em 1853, e eu fui a 8ª em 2016. Então, de 1853 a 2016, só mais 6 mulheres negras publicaram romances no Brasil. É um número muito pequeno, né? E por isso é tão importante ver aqui também todas essas mulheres aqui homenageadas, porque eu acho que a gente, ao invés de estar só falando
o que a gente precisa começar hoje é produzir presença, né? E por isso é tão bonito, é tão rico, e acaba um pouco do que a gente fala dessa solidão da mulher negra, que quando a gente fala em solidão, não é só afetiva, é ser a primeira e às vezes ser a única nos lugares onde a gente circula, né? Então, nesses lugares, o que eu luto é para que a gente produza presença e não mais representatividade, né? É importante estarmos todas nós aqui, cada uma falando por si, e falando de si, mas se entendendo como esse imenso projeto coletivo, né? O Muniz Sodré, eu gosto muito do conceito de comunidade que ele usa. Ele diz que uma comunidade, né, é formada, é unida, se mantém unida por compartilhar um grande trauma. E é esse grande trauma que nós, mulheres negras, compartilhamos, né, vindo da escravidão, vivendo hoje num país que ainda é racista, machista, homofóbico e todos os monte de istas, né, que a gente conhece, em que a gente, ou seja, essa comunidade ela se forma a partir desse trauma e ela vive na esperança de podermos superar esse trauma. Só assim se mantém. Porque se a gente se apegar só ao trauma, a gente adoece e morre, como acontece muitas das vezes, né? Acho que foi essa semana passada, eu estava vendo um grande estudo em que a população negra, ela é uma grande maioria na base da pirâmide, ou seja, até ali os seus 30 ou 40 anos. Quando passa dos 60 anos, essa população, essa se inverte, né? Ou seja, a população negra não consegue passar dos 60 anos de existência aqui, né? Para sentir o tanto que a gente adoece, o quanto essa sociedade que às vezes nos oprime nos mata também. Então é importante a gente estar aqui hoje produzindo presença juntas para que essas presenças todas sejam a esperança que a gente tem de processar, falar sobre e nos curar desse trauma coletivo que nos mata, que nos adoece a cada dia. E foi uma comunidade que também a gente falando do carnaval, né, porque eu senti, né, na Portela, eu senti andando em Madureira, e eu sempre digo, né, Vilma, que eu ganhei, assim, zerei a vida, né, ao ser uma escritora e ver, né, o meu rosto estampado em camiseta pirata em camelô de Madureira, né? Não tem, eu acho que não tem Academia Brasileira de Letras que pudesse superar essa iniciativa, né? E não tem exatamente porque eu acho que era até uma conversa que eu estava tendo com a Elisa Lucinda ontem à noite, né? E a Elisa dizendo o quanto ela aprendeu mais da nossa história e de história ouvindo sambas, né? E eu acho que foi isso uma das coisas que a Portela fez, né? Hoje eu falo lá para a Alexa, toca um defeito de cor, né? E ela começa a tocar o samba, né? Ou seja, tem um samba com esse nome. Esse samba que eu acho que samba é a nossa inscrição no mundo, né? A música talvez seja a inscrição no mundo do Brasil, né? Ou seja, quando a gente pensar, se for mandar alguma coisa por espaço para que os ETs nos conheçam e nos reconheçam, eu acho que é o samba que tem que ser mandado, né? Ele fala da gente mais do que qualquer outra representação artística ou musical, né? E a gente tem que começar a valorizar esse caráter didático que ele tem, por exemplo, dentro das escolas de samba. Não se chama escola por acaso, né? É onde realmente a gente aprende a celebrar a vida em comunidade, a construção coletiva do maior espetáculo cultural do mundo. Isso, assim, para mim foi ali uma grande honra ver meu livro ser contado, né, em conversa com o enredo pelos carnavalescos, o Antônio e o André, né, e ao mesmo tempo, do mesmo jeito que está sendo uma honra para mim estar aqui hoje recebendo essa medalha, recebendo essa homenagem, junto com todas essas outras mulheres que eu admiro, né, e que com certeza fazem desse momento ser ainda mais significativo, né. Durante, um pouco antes do desfile da Portela, a minha família veio quase toda, veio Minas, né? Veio Minas para o Rio inteira para desfilar na Portela também. E uns dias antes de vir, a minha mãe me escreveu um e-mail em que ela assinou
com uma das frases do samba, né? A minha mãe, assim, a pessoa que eu falo que é para quem eu escrevo ainda até hoje, foi a pessoa que me fez gostar de ler, né? E a partir daí eu acho que eu sou uma melhor leitora do que uma melhor... ou seja, eu me orgulho muito mais da leitora que eu sou do que da escritora, e eu pretendo que continue assim, né? Porque eu acho que essa é a oportunidade que nos dá de conhecer outros lugares, conhecer outros mundos, conhecer outras culturas, né? E a minha mãe escreveu um e-mail para mim, finalizando, né? Usando de uma das frases que tinha ali no samba, né? E ela assinou assim: sua filha venceu, mulher. Né? E eu acho que é com essa frase que eu quero aqui terminar, né? E chamando também a minha mãe Oxum, né? Pedindo a bênção dela para todas nós aqui hoje, né? E que a gente possa olhar para esse matriarcado, né? Essa sociedade de mulheres, né? E principalmente dentro dessas mulheres orixás. Falamos aqui hoje de Ansan, aqui estou eu aqui, né? Falando da minha mãe Oxum, né? Que elas possam olhar para a gente possa mandar esse e-mail para a ancestralidade também, dizendo: suas filhas venceram, mulher. Né? Então, muito obrigada a todos pela presença. Lindo, muito lindo. Lindo. Palmas. Antes de finalizar, eu queria fazer um convite a todas as pessoas para se manterem aqui no plenário, porque a gente vai dar uma descida e tirar uma foto com todo mundo junto. Pedir os fotógrafos que subam e pedir à mesa que se desfaça, e a gente tira uma foto com todas as homenageadas e com todos os convidados. Eu finalizo agradecendo a todos os funcionários, colaboradores que trabalharam para a gente realizar esse belo evento na manhã de hoje. Viva a luta das mulheres, viva a Ana Maria Gonçalves e cada uma das homenageadas na manhã de hoje. Obrigado, pessoal. Encerrada a sessão.